O anime começa com o protagonista chamado Kurogane Ikki, que está se preparando para sair para treinar. Enquanto isso, ouvem as notícias de que a segunda princesa, chamada Stella Vermilion, ingressou na Academia de Cavaleiro Agum com a pontuação mais alta. Depois de terminar de se vestir, desliga a televisão e reflete sobre como algumas pessoas acreditam que a vida é muito injusta. Argumentam que o que foi dado no início determinará até onde se pode chegar. Este pensamento divide a sociedade entre os que são dotados e os que não são. Indubitavelmente, isso constitui uma hierarquia absoluta que se determina no momento em que nasces e que aqueles que não possuem o dom não podem superar os que o têm. E além disso, são obrigados a renunciar a tudo o que aspiram ser. No entanto, o protagonista se pergunta se as coisas devem ser assim em primeiro lugar. Em seguida, nos mostra uma lembrança da época em que o protagonista ainda era uma criança. Ele treinava com seu avô. O velho diz ao garoto que ele deve estar frustrado por ser mais fraco do que ele e é assim que ele deve se agarrar a essa sensação, já que essa é a prova de que ainda não desistiu de si mesmo. Uma vez que termina de aquecer, ele para em frente à sua residência e invoca sua espada, que percebemos que chama Intetsu. Depois explica que as pessoas que têm a capacidade de manifestar sua alma em forma de armas são conhecidas nada mais nada menos do que como os Blazers, aqueles que são aprovados pela organização nacional que recebem o título de Cavaleiros Mágicos. Essa é precisamente a meta do protagonista. Em seguida, ele se dirige ao seu apartamento e nota que há botas de mulher na entrada. Ao entrar no quarto, se depara com a princesa Stella que está de roupa íntima. Antes que ela possa dizer algo, o protagonista a interrompe e lhe assegura que não vai inventar uma desculpa dizendo que não viu nada. Em vez disso, propõe que ele também fique de roupa íntima para que assim estejam em iguais condições. Mas ao ouvir sua proposta, a princesa acaba dando-lhe um belo tapa. Em uma mudança de cena, descobrimos que Agum é uma das academias de cavaleiros mais prestigiadas do Japão. Já que no Festival das 7 Estrelas que ocorre anualmente, a academia sempre obteve o primeiro lugar. No entanto, nos últimos anos, seus resultados não têm sido muito bons. Por isso, a atual diretora assumiu o comando da escola. Apesar de tudo, vemos que o protagonista está diante dela com a marca da mão de Stella no rosto, consequência de tê-la visto em roupa íntima. Portanto, é pedido a ele que assuma sua responsabilidade como cavaleiro diante da princesa. Assim, ao se encontrar com Stella, o protagonista se desculpa, e ele explica que não foi sua intenção vê-la enquanto se trocava. Então ela lhe diz que se ele quiser seu perdão, só precisa realizar um harakiri, um antigo ritual dos samurais que realizavam para limpar sua honra. Ao ouvir isso, o protagonista pergunta se ela está brincando ou algo parecido, já que não está disposto a perder sua vida por algo tão trivial. De repente, vemos a diretora sair do escritório e desejar sorte ao protagonista. Nesse instante, notamos que a princesa está ainda mais irritada, já que manifesta sua magia de fogo em frente a ele. Então ele começa a recuar e confessa que não conseguiu desviar o olhar dela porque a acha muito bonita. Este comentário envergonha muito a princesa. Ela acaba encharcada de água porque os aspersores contra incêndio foram ativados por causa de sua magia de fogo. Uma vez que ela se acalma, o protagonista aproveita a oportunidade para explicar que o quarto em que ela estava, na verdade, é dele. Ao ouvir o que o protagonista diz, ela começa a se irritar novamente, porque pensa que o que ele diz é apenas uma desculpa para entrar em seu quarto. Nesse momento, a diretora entra novamente no escritório, para dizer-lhes que tinha esquecido de comentar, mas a partir de agora estarão compartilhando os quartos. Em seguida, a diretora mostra o quarto dela, e aponta suas plaquetas como prova de que vão compartilhar o mesmo quarto. Então o protagonista se pergunta como é possível que um cavaleiro de rango A esteja com um de rango F. A diretora explica que é justamente por isso que estão no mesmo quarto, já que não há ninguém tão poderoso como a princesa, nem tão fraco como o protagonista, o que os torna perfeitos para serem companheiros. Apesar de tudo, a princesa não agrada a ideia de compartilhar quartos. Diante disso, a diretora sugere que, se não está de acordo, pode abandonar uma academia de uma vez. Em consequência, Stella acaba aceitando, mas estabelece que o protagonista deve seguir as condições que ela impuser, já que é de maior rango. Essas condições são que ele não deve falar com ela, não deve abrir os olhos e não deve respirar. Ao ouvir suas regras, o personagem principal pede que pelo menos lhe permita respirar pela boca. No entanto, ela recusa, argumentando que ele estaria saboreando o mesmo ar que ela. Para encerrar a discussão, a diretora sugere uma batalha de cavaleiros, onde o perdedor acatará as ordens do vencedor. O protagonista considera que isso é um trato justo.
por isso acaba aceitando tudo isso. No entanto, Stella lhe diz que nem em seus sonhos um cavaleiro de ranking F poderia vencer um de ranking A, mas o protagonista responde que confia em seu treinamento, e que em uma batalha não se pode prever o resultado a menos que se tente. Finalmente Stella aceita, mas acrescenta que agora isso não é apenas um jogo, pois as regras do quarto são uma: o perdedor obedecerá ao vencedor pelo resto de sua vida. Não importa o quão humilhante seja, deve se tornar um servo que segue ordens como um cachorro. Mais tarde Stella se prepara para seu confronto contra o Prota. Nesse meio tempo, ela lembra por que está nesta academia. Seu país é muito pequeno, por isso ela decidiu fazer qualquer coisa para se tornar muito mais forte. Por isso, ela lutará com todas as suas forças contra ele. Quando termina de se arrumar, vemos que todos na academia já estão cientes do seu confronto contra o Prota. Perguntam por que uma pessoa que leva uma vida confortável decidiria enfrentá-lo. Posteriormente, vemos que o protagonista já está esperando por ela no campo de batalha. A diretora expressa sua surpresa por ele ter aceitado este desafio. O protagonista responde que, de qualquer forma, era alguém que ele deveria enfrentar mais cedo ou mais tarde para poder alcançar seu objetivo, que é ganhar o torneio das 7 estrelas, porque essa foi a condição que ela impôs para poder se graduar como cavaleiro. Em seguida, Stella chega ao campo de batalha e comenta ao protagonista que ouviu que a academia não lhe permite assistir às aulas de combate, devido ao fato de que ele não atende às estatísticas oficiais de magia. Então, ela sugere que ele abandone a ideia de ser um cavaleiro mágico. No obstante, o protagonista não tem planos de se retirar do duelo, portanto, ela pergunta se as pessoas que acreditam no trabalho duro podem superar até mesmo os mais talentosos. O protagonista responde que quer acreditar que isso pode ser uma possibilidade. Ao ouvir isso, Stella reflete sobre seu passado. Como no reino dela a rotularam como alguém dotada sem reconhecer o esforço que ela fazia para se tornar muito mais forte. A seguir, a diretora lhes explica que terão uma batalha simulada e que os ataques que receberem não serão reais devido à tecnologia que estão usando, mas podem se enfrentar com toda a força. Uma vez que a batalha começa, cada um invoca sua arma e se preparam para o enfrentamento. Rapidamente, Stella percebe que o protagonista conseguiu evitar todos os seus ataques apesar de ser um nível F. Por isso, ela o desafia e exige que ele deve fugir dela, ao perceber que o protagonista pode antecipar seus movimentos. Tenta enganá-lo com um ataque falso, mas parece lento aos olhos dele. Isso impressiona Stella, que decide empregar seu verdadeiro poder mágico contra o protagonista. Em resposta, ele também começa a mostrar seu verdadeiro poder, e devido ao fato de que ela não consegue acompanhar o ritmo de seus movimentos, é derrotada com o golpe Shura do protagonista. Finalmente, o protagonista emerge como vencedor, mas devido à sua falta de poder mágico, cai desmaiado, assim como Stella. Mais tarde, vemos a princesa que está no hospital, e confessa à diretora que tinha esquecido como é sentir-se derrotado há muitos anos. Posteriormente, ela consulta a diretora sobre a condição do protagonista. A diretora explica que ele está descansando, já que só pode realizar um ataque mágico por dia. Em seguida, Stella pergunta à diretora como é possível que um homem com esse poder de nível F a tenha vencido. Principalmente se tem esse poder, porque está no nível EF. Então, a diretora esclarece que os cavaleiros são avaliados pelo seu poder mágico. Por isso, as habilidades de combate não estão sujeitas à avaliação. Depois, o protagonista foi alvo de inúmeras injustiças, no entanto, teve que confiar em si mesmo e perseverar para se fortalecer. Em uma mudança de cena, vemos que Stella se dirige ao seu quarto, onde encontra o protagonista dormindo na cama superior do beliche. Nesse momento, ela nota que ele está com a camisa levantada, então aproveita essa oportunidade para tocar seus músculos. Embora ela hesite se o que está fazendo é correto, finalmente chega à conclusão de que o protagonista lhe deve esse favor, já que ele a viu de roupa íntima primeiro. Quando tocava seu corpo, a mão de Stella fica presa debaixo do braço do protagonista, o que deixa a princesa em uma situação muito incômoda. Ela tenta se soltar tentando encontrar uma posição mais confortável, mas acaba sentada em cima dele, e uma vez que se libera de seu aperto, tenta tocar seus abdominais. No entanto, é capturada por uma força esmagadora que flui do torso do protagonista. De repente, o protagonista acorda e pergunta a ela o que está fazendo em cima dele. Isso surpreende a princesa, que se bate contra o teto do quarto ao tentar levantar-se. Em seguida, vemos que o protagonista cura a testa de Stella e logo ela pede desculpas por tê-lo menosprezado e conta que também foi rotulada como alguém dotada, com sorte e que se arrepende de ter feito o mesmo com ele. Vendo que ela se lembra do ocorrido na batalha, o protagonista pergunta se ela realmente será sua serva. Então ela diz que tudo o que havia dito foi em sentido figurado.
Ao ouvir isso, o protagonista diz que é uma pena que a realeza não cumpra suas promessas, então ela diz que fará o que ele pedir a partir de agora. No dia seguinte, vemos que o protagonista começou sua rotina de treino matutino. Atrás dele chega Stella, que parece exausta pelo exercício. O protagonista então explica a ela que sua rotina usual envolve correr 20 km todas as manhãs, mas se for demasiado cansativo para ela, não precisa se juntar a ele. No entanto, Stella insiste e assegura que esse ritmo não é um desafio para ela. Todavia, o protagonista aponta que ela possui uma magia poderosa que compensa sua falta de força física. Portanto, não precisa se esforçar mais do que o necessário no treinamento. De imediato ela pede que a deixe em paz e assegura que pode continuar com a rotina. Em resposta, o protagonista menciona que ela é muito competitiva e oferece sua bebida energética. Ao presenciar isso, Stella se sente envergonhada, já que aceitá-la seria como um beijo indireto. Por esta razão, ele lamenta tê-la oferecido, já que era evidente que ela não queria aceitar uma garrafa da qual ele já tinha bebido. No entanto, Stella lhe assegura que isso não a incomoda. O contrário, porque ele tira a garrafa e bebe dela. Depois disso, ele percebe que o protagonista parece estar de bom humor. Ele então revela que sua irmã mais nova vai começar a escola naquele dia e que faz... Ao ouvir isso, ela pergunta se ele vai mencionar que não tem uma relação consanguínea ou algo parecido como acontece nos mangás, ao que ele responde que são irmãos dos mesmos pais. Esta resposta acalma Stella, que solicita retomar o treinamento. Em uma mudança de cena, a professora Yuri Chang se apresenta ao grupo mencionando que é sua primeira vez dirigindo uma classe. Posteriormente, ele comunica que naquele dia não terão aulas, pois estarão resolvendo qualquer dúvida que tenham sobre o que a diretora expressou na cerimônia de abertura. Nesse instante se explica que anteriormente a academia selecionava os participantes para o torneio com base nas pontuações de suas habilidades. No entanto, a partir daquele ano, a seleção será realizada através de um verdadeiro combate, no qual todos os estudantes devem participar. Os 6 primeiros finalistas serão os representantes da escola este ano. Este método é simples e justo para todos literalmente, portanto, os confrontos começarão na próxima semana e os estudantes serão notificados através de mensagens de texto. Mais tarde, Stella consulta a professora sobre o número total de combates que terão. Ela responde que provavelmente haverá cerca de 10 confrontos por pessoa e é provável que tenha um encontro a cada 3 dias aproximadamente. Porém, se decidirem não lutar, podem retirar-se do combate a qualquer momento, e isso não afetará sua graduação. Além disso, Yuri expressa que dar a todos uma oportunidade justa é algo maravilhoso. Por isso, espera que todos se sintam motivados a participar desta vez. Finalmente, deseja a todos os estudantes muita sorte, mas, devido à emoção, sofre uma hemorragia nasal e desmaia. Posteriormente, observamos que o protagonista e Stella a levam para a enfermaria. Uma vez lá, a professora se desculpa com eles pelo incidente e menciona que, sendo o primeiro dia, não queria dar a impressão de estar doente, mas não pôde evitar. Em seguida, o protagonista confessa a Stella que deve sua admissão na academia à professora Yuri, pois foi ela quem o aceitou. No entanto, Yuri esclarece que foi a habilidade dele que o levou até ali, apesar de seu último ano ter sido totalmente desafortunado. Assim que deixam a enfermaria, Stella pergunta o que a professora quis dizer com desafortunado, e que lhe comenta que se refere ao fato de que não pôde assistir a nenhuma aula, já que antes de sua entrada na escola, não existiam padrões para as pontuações de habilidades. Quando o protagonista está prestes a explicar o que quer dizer com isso, uma garota de óculos o agarra pelo braço. Ao presenciar essa situação, Stella exige uma explicação sobre quem é essa garota. O protagonista, surpreso, responde que ele também está se perguntando o mesmo, já que não faz ideia de quem ela é exatamente. Em seguida, a garota informa que são colegas de classe e se apresenta como um homem. Além disso, ela confessa que é uma grande admiradora do protagonista desde que assistiu à sua batalha contra Stella. Na verdade, está pensando em iniciar um clube de jornalismo e deseja que ele seja a manchete da primeira página. Portanto, solicita uma entrevista exclusiva com ele. Nesse instante, Stella felicita o protagonista por sua popularidade repentina, desde o primeiro dia de aulas, e continua seu caminho de repente. Imediatamente, o protagonista se libera do agarro de Kusakabe e continua claramente atrás da princesa.
Justo quando está prestes a alcançá-la, ouve uma voz familiar que expressa seu alívio por finalmente tê-lo encontrado. Aí percebemos que se trata de Chizuku, a segunda melhor estudante do primeiro ano e a irmã mais nova do protagonista. Portanto, ele se desculpa por tê-la feito procurá-lo, e menciona que quase não o reconheceu devido ao quanto ele mudou. Em seguida, sua irmã se joga sobre ele e lhe dá um beijo. Nesse momento, vemos como os olhos de Kagami brilham, e rapidamente pega sua câmera para tirar uma foto que sabemos que será a manchete do dia. Por outro lado, vemos Stella em estado de choque pelo que acabou de presenciar. Em seguida, Stella exige que o protagonista explique seu comportamento, mas ele permanece imóvel, desconcertado por esta situação. Em seu lugar, Shizuku responde que, claro, dois irmãos unidos por laços de sangue podem se beijar, porque claramente isso é muito normal. Até menciona que em alguns países estrangeiros isso chega a ser uma saudação com esses beijos. Diante disso, o protagonista pergunta à sua irmã se isso é verdade. No entanto, a princesa intervém e comenta que no seu país os irmãos não se beijam dessa maneira e que isso é um ato um pouco repudiável. Em seguida, Kagami confirma que de fato em nenhum país isso é uma prática comum. Por conseguinte, o protagonista pergunta à sua irmã se ouviu o que as meninas comentaram, mas ela responde que esses são os outros e que a situação deles é muito diferente, argumentando que, considerando seus 4 anos de desejo de dormir juntos, isso parece pouco. Ao ouvir isso, o protagonista repreende a irmã e lembra-lhe que é uma senhorita, e portanto, não deveria se expressar dessa maneira, justo antes de Chizuku. Shizuku pode tentar beijar o protagonista novamente, Stella afasta e em seguida questiona o protagonista por quê. Permitiu que essa situação continuasse, então ele expressa sua gratidão por ter sido resgatado dessa situação. Depois disso, vemos como sua irmã confronta Stella e a questiona. Por que interrompe a comunicação entre plebeus? Em resposta, Stella assegura que, em primeiro lugar, não deveria existir esse tipo de comunicação embaraçosa entre irmãos. Então Shizuku diz que essa é a decisão que eles e o irmão devem tomar. Além disso, sugere que uma princesa do campo, que não tem nenhuma relação com eles, deveria se abster de intervir. De repente, Stella esclarece que tem uma ligação com o Prota, já que ele é seu amo e ela sua serva. Ao ouvir isso, o Prota lembra-a de que haviam concordado em esquecer esse acordo. No entanto, Kagami, já ouvindo toda a conversa entre eles, planeja publicar no jornal da escola. Nesse instante, o protagonista tenta persuadi-la a não publicar esse título, mas Stella assegura que da parte dela não há problema. Ela lembra a ele que após a batalha, ele pediu para compartilhar a mesma cama. Imediatamente, Chizuku pergunta ao irmão se o que ela diz é verdade. Ele tenta esclarecer que ela se refere ao beliche do quarto, mas é tarde demais para explicar por que Chizuku já invocou sua arma. Portanto, o protagonista tenta detê-la dizendo que é proibido usar seus poderes sem autorização. De repente, ele percebe que Stella também invocou sua arma e está disposta a enfrentar a irmã do protagonista. O protagonista tenta intervir para que possam evitar problemas, mas diante das ameaças de ambas, ele se vê obrigado a recuar. Chizuku lança um insulto a Stella referindo-se a ela como uma princesa sem classe de figura voluptuosa. Em resposta, Stella replica que parece que Chizuku está com ciúmes, insultando-a de que ela é plana e pouco atraente. Em uma mudança de cena, observamos que as garotas foram sancionadas pela diretora e receberam a tarefa de limpar os 27 banheiros da academia durante uma semana. Depois a diretora comenta que deveriam se sentir agradecidas por não terem sido expulsas por infringirem as regras da escola, já que é proibido lutar em lugares não autorizados. Depois de terminar de limpar os banheiros, Stella adverte Chizuku, que a perdoará apenas nesta ocasião. No entanto, Chizuku sugere que seria melhor que ela se mantivesse afastada de seu irmão, já que nunca seria capaz de compreendê-lo. Então Stella responde que se não explicar o que está acontecendo, nunca poderá entendê-lo. Portanto, Chizuku confessa que não sabe como seu irmão se sentiu até agora, já que na sua família o trataram como se ele não existisse. A seguir, vemos que no quarto de Chizuku, seu novo companheiro chamado Alice está esperando, e este expressa sua preocupação por seu atraso. Em uma mudança de cena, observamos Stella esperando o protagonista na entrada dos dormitórios. Quando ele retorna do seu treinamento, ela o reprova por não tê-la esperado para treinar juntos. No entanto, ele explica que supôs que depois de ter limpado todos os banheiros, ela chegaria cansada, por isso decidiu adiantar-se. De repente, ela pergunta o que a irmã dele quis dizer quando mencionou que ele tinha sido tratado como se não existisse. Então, o protagonista confessa que estava prestes a contar essa história, mas avisa que é um pouco entediada e triste.
Posteriormente, é revelado que a família do protagonista descende do melhor guerreiro do Japão, e que por gerações produziu os melhores cavaleiros do país. No entanto, devido ao fato de ele ter nascido com pouco poder mágico, foi ignorado e deixado sozinho. Mesmo durante as reuniões familiares, nunca havia uma cadeira para ele. Foi então, um dia no Natal, que ele não pôde suportar mais. Decidiu fugir dessa situação, mas acabou se perdendo em uma forte nevasca. Naquele instante pensou que seria muito frustrante terminar dessa maneira. Foi então que seu avô apareceu diante dele e o salvou com suas palavras. A partir desse momento, decidiu que queria ser um homem como ele. Algum dia poder devolver estas mesmas palavras a alguém que precisasse. Por isso decidiu voltar mais forte por conta própria e ingressou na Academia de Cavaleiros. No entanto, aos membros da família Kurogane não agradou que alguém que consideravam um fracassado se tornasse cavaleiro. Pressionaram a escola para que fossem criados requisitos padrão para frequentar as aulas, uma medida implementada pelo diretor anterior que vivia na escola. Que claramente ele se formasse, mas graças à nova diretora agora ele tem uma nova chance. Ainda assim, ele acha que esse tipo de ataque continuará a ocorrer no futuro. Em uma mudança de cena, nos revelam que o relacionamento entre Alice e Shizuko está progredindo muito bem. De fato, Shizuko se sentiu suficientemente à vontade para compartilhar com Alice o que acontece com seu irmão. Confessa a ela que, desde que soube de como sua família tratava seu irmão, decidiu que lhe daria todo o amor que ele precisava para compensar a falta de afeto dos pais, e nesse instante percebe que compartilhou demais com alguém. A quem ela mal tinha acabado de conhecer, no entanto, Alice lhe assegura que a partir de agora passarão muito tempo juntas, e que pode confiar nele para expressar seus sentimentos. Mais adiante observamos que o protagonista está tomando banho quando, de repente, Stella entra no banheiro. Ela justifica sua presença dizendo que uma empregada de primeiro nível assiste seu mestre sem que ele precise pedir. Diante disso, o protagonista fica sem palavras e permite que ela haja à sua maneira. No entanto, enquanto ela o ajudava a se banhar, a parte superior de seu traje de banho cai no chão, o protagonista percebe isso e Stella acaba sentindo-se muito envergonhada. Na manhã seguinte, fazem seu treinamento habitual, e uma vez concluído, Stella comunica ao protagonista que recebeu uma mensagem sobre sua primeira batalha, que será contra um garoto do terceiro ano. Então o protagonista tenta compartilhar informações sobre seu adversário para que ela possa formular uma estratégia em seu... No obstante, ela se recusa a ouvi-lo já que vê as batalhas como preparação para futuros enfrentamentos reais, onde muitas vezes não se dispõe de informação sobre o inimigo. Ao ouvir isso, o protagonista confessa que lhe intriga o quanto são diferentes, mas que apesar disso, se dá bem com ela, algo que nunca viu. Ocorrido com ninguém antes, aproveitando o momento, ela tenta convidá-lo para um encontro no dia seguinte. No entanto, sua proposta é interrompida por uma mensagem de Chizuku. Um convite que ele aceita de imediato. Posteriormente, observamos que Stella encontra uma maneira de se juntar à saída dos irmãos. De repente, vemos que junto a Chizuku está Alice, seu colega de quarto. Ao notar sua presença, o protagonista fica curioso pela forma como Alice está vestido. Imediatamente, Alice causa um alvoroço e pede que não o olhe dessa maneira. Então, o protagonista pergunta se é um chi, ao que Alice responde que biologicamente sim, mas que no seu coração ele é uma dama. Em seguida, Alice tenta seduzir o protagonista com seu charme, como todo o trabuco que é. Mas é interrompido por Chizuko, que novamente está infringindo as regras da escola ao usar seu poder novamente para ameaçá-lo. Em seguida, dirige-se a uma cafeteria por sugestão de Alice. Enquanto Chizuko desfruta de seu sorvete de creme, o protagonista nota que ela tem um pouco de comida na bochecha e a remove com a mão. Então Stella tenta fazer o mesmo para chamar a atenção do protagonista, mas acaba com o rosto todo cheio de creme. Portanto, o protagonista sugere que ela deve procurar uma toalha para se limpar. Mais tarde, encontramos o protagonista e Alice no banheiro, nesse momento. Ikki comenta que lhe surpreende que a irmã seja tão aberta com ele, já que normalmente não faz amigos e menos ainda com os rapazes. Alice esclarece que é natural, afinal ele é uma menina, de qualquer maneira. De repente, Alice percebe que há muito barulho lá fora e eles decidem se esconder. Em seguida, vemos que o centro comercial em que estavam foi tomado, e alguns homens armados destruíram o banheiro com suas armas. Felizmente, Alice reage a tempo e usa sua técnica para atravessar a parede e sair ileso da situação. Prota pergunta sobre sua habilidade e ele explica que pode controlar as sombras e mover-se através delas. Posteriormente, Alice e o Prota se dirigem à sala de vigilância do centro comercial e entram em contato. Ela o informa de que o incidente foi coberto por todos os meios de comunicação.
e que o shopping está cercado por policiais. Além disso, ela revela que os criminosos fazem parte de uma organização liderada por Blazers e estão exigindo uma quantia exorbitante de dinheiro. A partir deste momento, a academia lhes concederá permissão para usar seus poderes, mas adverte que não devem tomar nenhuma ação demasiado arriscada. Em uma mudança de cena, observamos que Chizuku e Stella foram capturadas junto com as outras reféns pelos criminosos. Apesar disso, Chizuku tem um plano e aconselha Stella que o único que deve fazer é evitar chamar muita atenção. No entanto, uma mãe e seus filhos são intimidados por um dos delinquentes e estão à beira de serem mortos. Por isso, Stella se vê obrigada a intervir e sua identidade é revelada imediatamente. Justo nesse momento chega ao local o líder dos delinquentes, e ela lhe dá um golpe com todas as suas forças. Mas Stella devolve o ataque com sua habilidade que funciona como crime e caçador. Assim, sua mão direita absorve qualquer golpe, e a esquerda o devolve ao oponente. Receber seu próprio ataque deixa Stella muito debilitada. Portanto, o líder dos delinquentes propõe perdoar os reféns, em troca de que ela peça desculpas de joelhos e sem roupa. Enquanto Stella acata suas ordens, o protagonista e Alice se encontram totalmente escondidos. Ao ver o que está acontecendo com Stella, o protagonista tenta atacar o líder de uma vez por todas, mas é detido por Alice. Em seguida, ela diz que devem esperar até que Shizuku crie uma barreira sobre os reféns para poder salvá-los a todos. De repente, vemos que Shizuku ativa seu poder de água e cria uma barreira, sinal de que este é o momento para que o protagonista agora sim se coloque a dar uma surra em todos. Os delinquentes percebem sua presença e começam a disparar em sua direção. Seguido, o protagonista decide ativar sua habilidade que lhe permite ver tudo em câmera lenta. Neste instante, ele analisa todo o seu entorno e consegue cortar a mão do líder para que não possa usar mais técnicas. Este agonizante pede ajuda a algum de seus companheiros, no entanto, ao olhar ao redor, percebemos que todos os seus colegas foram derrotados por Stella. Portanto, o líder tenta se lançar contra o prota, mas é detido por Alice que o imobiliza com sua técnica. Nesse momento, uma infiltrada entre os reféns agarra uma mulher e ameaça matá-la se não seguirem claramente suas ordens. De repente, vemos que das sombras um rapaz misterioso ataca o delinquente, salvando os rapazes dessa situação. Mais tarde, nos é revelado que o rapaz que interveio no último momento se chama Kiriara e é um aluno da Academia de Cavaleiros. Ver como ele leva o crédito não agrada nem um pouco a Shizuku e a Stella, que pela primeira vez concordam em algo. Apesar disso, o protagonista decide agradecê-lo por tê-lo salvado naquele momento. Mas Kiriara o olha com desdém e informa que sua próxima batalha será com ele, esperando que desta vez ele não fuja. Em uma mudança de cena, observamos Stella em seu confronto contra um garoto do último ano, que possui uma habilidade peculiar que o protege dos ataques e também pode explodir como uma bomba quando ele quiser. No entanto, os espectadores duvidam que a princesa possa ganhar este confronto. Porque foi derrotada claramente pelo protagonista que era de classe F, esses comentários não desanimam Stella, que oferece ao seu oponente a opção de se retirar, já que ela sabe que ele não poderá vencê-la. Depois de considerá-lo por um momento, ele decide desistir, deixando Stella como a vencedora do encontro. Mais adiante vemos Stella tomando banho, enquanto Alice e Chizuku a esperam nos vestiários, uma vez que ela sai do chuveiro. Comenta com os garotos que ouviu que já enfrentaram seus oponentes. Nesse instante, Kagami interrompe com sua câmera de mão para fazer algumas perguntas aos garotos. Então Alice descobre que Kagami é do clube de jornalismo, o que o emociona porque pensa que poderiam ser muito bons amigos e ajudarem-se a inteirar-se de alguns boatos. Nisso, notamos que começa a formar-se uma aura escura ao redor deles e que estão falando de coisas que ninguém deveria saber sobre os estudantes. Posteriormente, vemos o protagonista em seu apartamento. Quando Stella chega, ela pergunta se ele está assistindo à mesma luta desde que ela saiu. Então ele explica que Kiriara é conhecido como o Caçador devido ao seu estilo de luta que consiste em atacar das sombras. Por isso, se Kiriara tivesse que enfrentá-la, teria desistido há muito tempo. Por causa do estilo de luta da princesa que permite lutar à distância, nessa situação ela percebe que para o protagonista o estilo de luta de Kiriara é um problema. Porque isso dificulta um confronto corpo a corpo, nisso o protagonista percebe que Stella está preocupada com ele. Então ela confessa que simplesmente não quer que perca contra alguém assim. Mais tarde Ikki sai para seu treinamento da tarde quando encontra Alice. Alice o espera do lado de fora dos dormitórios para falar com ele.
pois havia ouvido que no ano passado o protagonista e Kiriara tiveram uma briga. O protagonista explica que sua família tinha conexões com o antigo diretor da academia e estavam procurando uma razão para expulsá-lo. Um dia Kiriara desafiou-o para um duelo para demonstrar se tinham as habilidades necessárias para permanecer na escola. No entanto, o protagonista estava consciente de suas intenções e não aceitou. Quando ele se virou para ir embora, Kiriara o atacou pelas costas e teve que receber todos os golpes, já que qualquer ação para esquivá-los poderia resultar em sua expulsão da escola. Ao ouvir tudo isso, Alice pergunta se naquele ano as coisas teriam seguido da mesma forma, até onde ele aguentaria todas essas injustiças. Então o protagonista responde que simplesmente teria que demonstrar sua força, não importando os anos que levasse. Nisso, Alice expressa seu desejo de que apareça alguém em sua vida, que possa protegê-lo e levantar a voz pelo futuro. No dia seguinte se aproxima o momento do confronto do protagonista com Kiriara. Os garotos estão cheios de ansiedade perguntando se o que vai acontecer. Pedem ao protagonista para passar mais um pouco de tempo. No entanto, ele prefere esperar nos vestiários e reflete sobre sua estratégia. Ao chegar à entrada do campo de batalha, o protagonista se depara com uma mensagem que o informa que seu confronto será uma luta real. O risco até de perder a vida, por isso deve dar o seu consentimento ao aceitar que ocorra não será responsabilidade da escola. De repente, uma garota vestida com um kimono o parabeniza por ter aceitado tão rapidamente, já que nesta altura muitos costumam duvidar e, se continuar, posteriormente o protagonista demonstra que reconhece a garota e menciona que seu nome é Sikyo. Além disso, comenta que ouviu que este ano será instrutora. De meio período, por recomendação da própria diretora, ela confirma que tudo isso é verdade e de repente se lança nos braços dele, convidando-o para uma aula particular especial com ele. Nesse instante aparece a diretora, que o repreende por assediar seus alunos e ordena que ele volte para o seu posto. Finalmente ocorre o esperado encontro entre o protagonista e Kiriara. Ao chegar ao lugar, todos zombam da ideia de que o vencedor do ano passado enfrente um reprovado. Os espectadores observam com diversão o que está prestes a acontecer no campo de batalha. Mientras isso, Kiriara se oculta usando sua técnica de camuflagem e ataca o protagonista de todas as direções, causando-lhe muito dano. Ao notar que o protagonista está muito nervoso para pensar com clareza, Stella grita do público para que ele não desista e derrote de uma vez por todas este covarde. Isso faz com que o protagonista recupere o juízo e, usando sua visão perfeita, consiga ver através da habilidade de Kiriara. Portanto, Kiriara começa a lançar ataques simultâneos e o protagonista vê que pode esquivar-se de todos. Começa claramente a fazê-lo e começa a gritar desesperadamente e decide se render porque não gosta da dor, e além disso, não quer ser cortado pelo próprio protagonista. Assim, o protagonista é declarado vencedor deste encontro. No entanto, antes de finalizar, decide assustar Kiriara cravando sua espada muito perto de sua virilha, o que provoca que Kiriara desmaie de medo e literalmente faça cocô nas calças. Por outro lado, devido ao uso do seu poder de visão perfeita. O protagonista cai inconsciente por ter esgotado seu poder mágico diário. Mais tarde, vemos que ele recebeu atenção médica enquanto Stella dorme serenamente ao seu lado. Quando ela percebe que o protagonista acordou, começa a bater nele por ter permitido que o machucassem dessa maneira. Depois disso, o protagonista confessa a Stella que está profundamente agradecido a ela, e que gosta dela como uma menina. Ao ouvir o que ele disse, ela fica envergonhada e pede que ele feche os olhos. Em seguida, ela lhe dá um beijo na bochecha e confessa que também sente o mesmo por ele. Isso enche o protagonista de emoção e ele a abraça de felicidade. Finalmente, ele diz que quando está com ela, sente que pode alcançar qualquer coisa e quer chegar ao topo para ver qual dos dois será o vencedor. Enquanto isso, vemos que Shizuko está fora do quarto, ouvindo o que acontece lá dentro, mas opta por não interromper. Bem neste instante aparece Alice, que dá um abraço em Shizuko e expressa que também gosta quando ela se comporta dessa maneira. Mais adiante observamos Stella extremamente focada em seu treinamento. Refletindo sobre o ocorrido com o protagonista, ficamos sabendo que após aquele incidente começaram a sair juntos. No entanto, já se passaram 2 semanas e Stella se mostra um pouco mais focada em seu treinamento. Um pouco irritada porque o protagonista não tentou se aproximar dela. Por outro lado, notamos que a popularidade do protagonista está em ascensão, já que ele saiu vitorioso em todos os encontros que lhe foram atribuídos. A garota pede a ele que as treine, ao que o protagonista concorda. No entanto, Stella não acha agradável que tantas garotas estejam perto dele. Depois de sua batalha, o protagonista chega ao seu quarto onde Stella o espera. Ela tenta lembrá-lo de que já estão juntos há várias semanas, mas ainda não fizeram nada típico de namorados.
No entanto, quando ela termina de falar, percebe que o protagonista foi direto para a cama e já adormeceu. Na manhã seguinte, o protagonista inicia suas aulas no pátio da escola. É então que alguns rapazes, com ciúmes da atenção que ele tem recebido, decidem enfrentá-lo, mas são completamente derrotados com facilidade por ele. Conseguido, vemos como os rapazes são mais simples do que aparentam, então aceitam sua derrota rapidamente. Depois se desculpam com o protagonista e lhe solicitam que seja seu mestre, já que desejam se tornar muito mais fortes como ele. Kagami, que está registrando todos os ensinamentos do protagonista, nota que até mesmo os jovens rebeldes seguem Ikki. Posteriormente descobrimos que sua intenção com isso é publicar esta informação na internet e obter muitos lucros, o que a enche de entusiasmo. Alguns estudantes que foram testemunhas do enfrentamento do protagonista sentem-se inspirados e dizem a Ikki que lhes permita participar nesse treinamento. Mais tarde vemos o grupo ao qual o protagonista deve ensinar que cresceu consideravelmente. Naquele momento, Stella se aproxima do protagonista para lhe oferecer uma garrafa de água, mas é interrompida pelo protagonista. Chizuko oferece-lhe um suco de laranja, que o protagonista aceita imediatamente e bebe de um só gole. Suku percebe que Stella tem 2 garrafas escondidas atrás das costas e pergunta o que ela planeja fazer com elas. Aqui Stella responde que eram para ela e começa a beber uma após a outra. Uma vez que termina, pede ao protagonista que a treine, mas ele diz que isso não seria conveniente. Stella malinterpreta sua resposta e sai correndo do lugar sem dar oportunidade de continuar falando. No caminho para os dormitórios, Stella encontra Alice, e este lhe diz que está procurando Chizuku para mostrar-lhe um jogo Otome que acabou de comprar. Em seguida, vemos que Stella pede emprestado o jogo a Alice, porque um dos personagens se parece muito com o protagonista, e ela passa a tarde toda trancada no quarto jogando. Sua concentração é interrompida pelo protagonista, que lhe diz que precisam falar. Em seguida, ele explica que ela interpretou mal as coisas, já que a razão pela qual ele não a ensina é porque ela já superou suas habilidades. Neste ponto, explicar o estilo de luta do protagonista poderia ser contraproducente para ela. Finalmente, ele confessa que planeja ir à piscina com os rapazes e que adoraria que ela também se juntasse a eles. Na manhã seguinte, as garotas desfilam seus trajes de banho, gerando estrelas ao seu redor devido ao brilho que exibem. No entanto, ao pousar o olhar em Alice, tudo se torna escuro. Nesse momento, vemos que os garotos que desafiaram o protagonista também estão na piscina, agradecidos por terem seguido o protagonista. Ao ouvi-los, ele diz que não sejam tão exagerados, pois mal se conhecem há alguns dias. Mais adiante, Ikki instrui os garotos para que aguentem a respiração debaixo d'água, se conectar com seu eu interior. Esta prática vai ajudá-los a perceber sua energia e melhorar sua capacidade pulmonar. Por outro lado, vemos Stella observando a prática do protagonista à distância, embora saiba que ele está bem escondido. Gostaria de poder passar muito mais tempo a sós com ele, por isso tenta fazer o exercício que o protagonista propõe. Mas enquanto se concentra, é interrompida por Kagami, que lhe pergunta até onde chegou com Ikki. Esta pergunta a surpreende, o que faz com que engula um pouco de água ao perder a concentração. Uma vez recuperada, pergunta o que quer dizer exatamente com isso que está dizendo. Então Kagami diz que percebeu que ela é namorada do protagonista. Stella tenta negar, mas Kagami faz com que ela revele toda a verdade. E após isso, a incentiva para que ela conte ao protagonista como se sente, assim que vai em busca de Ikki. Posteriormente, observamos que Stella e o protagonista se encontram sob uma fonte. Aproveitando o momento, o protagonista decide falar sobre seu relacionamento e confessa que está ciente de que desde que começaram a sair não tem realizado atividades típicas de namorados. Ao ouvir isso, Stella interpreta que o protagonista deseja terminar com ela, então responde que está de acordo com qualquer coisa. O protagonista percebe que, como toda namorada tóxica, Stella interpretou mal suas palavras novamente e lembra a ela que é uma namorada tóxica. Stella esclarece o quanto gosta dele, que está ansiosa para vê-lo e beijá-lo, mas teme que ela possa considerá-lo um pervertido. Por isso, propõe que ambos expressem ao mesmo tempo o que desejam fazer um ao outro naquele instante. Então, ambos confessam que querem se beijar. Ao chegarem aos dormitórios, notamos que estão mais unidos do que antes. De repente, recebem uma mensagem sobre a próxima batalha e ficam surpresos ao descobrir que se trata dos garotos do conselho estudantil. Em uma mudança de cena, conhecemos Tomaro em sua batalha contra o protagonista, e ela usa sua habilidade de correr na velocidade do som para despistá-lo. Apesar de o protagonista não poder vê-la, consegue prever seu próximo movimento, e termina ganhando o encontro ao detê-la logo depois que ela tentou atacá-lo. Por outro lado, vemos que Stella enfrenta Saiho,
Este se prepara para atacar utilizando sua habilidade de fazer com que os objetos fiquem mais pesados quando os giram, embora Sai-Ho subestime a destreza de Stella. Ela lhe demonstra que não é à toa que é um nível A, o qual ninguém mais possui na escola. Finalmente, Stella destroça o ataque de Sai-Ho e fica com a vitória. No entanto, o protagonista menciona que machucou a mão. Ao ouvir isso, Shizuku se oferece para passar a noite com ele para cuidar dele. Ela começa a se aproximar muito dele, o que faz com que Stella tente separá-los, mas Shizuku responde a Stella que ela não tem nada a ver com eles. Por isso não deveria se intrometer. Consequentemente, Stella assegura que eles sim têm uma relação especial. Nesse momento, Alice pergunta ao protagonista até quando ele vai permitir que essa situação continue. E Stella pensou que Alice se referia à relação entre ela e o prota. No entanto, ela revela que percebeu que, há cerca de uma semana, uma garota tem estado perseguindo Ikki. Portanto, revela a garota e pede que ela saia do esconderijo e diga o que precisa deles. Isso surpreende a garota, que acaba caindo na fonte de água da escola. Mais tarde, vemos que tiveram que levá-la para a enfermaria. Mas a garota é tão tímida que não consegue olhar os homens nos olhos. Depois descobrimos que seu nome é Ayatsuji e que está no 3º ano. Ao ouvir seu sobrenome, o protagonista percebe que ela é filha de um renomado samurai, que ele costumava usar como exemplo na sua época de treinamento. No entanto, o protagonista não teve muitas notícias sobre ele ultimamente. Por isso ele pergunta sobre o estado dela. Ela informa que o pai teve um acidente durante um encontro e agora está hospitalizado. Em seguida, ela expressa que está orgulhosa de que um homem tão forte como ele admire seu pai dessa maneira. Portanto, ela confessa que o tem seguido, pensando em como poderia falar com ele. Mas toda vez que tentava, perdia a oportunidade e assim foi como acabou o seguindo. Em seguida, pede para que ele a treine, já que leva um tempo praticando sozinha e não vê progresso na sua técnica. Posteriormente, Ayatsuji enfrenta o protagonista para avaliar sua habilidade. Depois de um tempo, ele percebe que ela não melhorou porque tem imitado os movimentos de seu pai. Além disso, não viu avanço porque, sendo mulher, sua força muscular é diferente da de um homem, pelo que tem que se apoiar em outros músculos para aumentar sua força. De repente, o protagonista se aproxima dela para corrigir sua postura, mas ao tocar suas pernas, ela começa a ficar muito nervosa. Depois retomam seu combate e a correção do protagonista traz resultados imediatos, o que deixa Ayatsuji muito animada, pois finalmente viram melhorias após tanto tempo de treino solitário. Mais tarde vemos Stella e o protagonista descansando na beliche. Ela comenta com ele que, embora saiba que o que fez foi em benefício do treinamento de Ayatsu, de qualquer forma, ela se sente totalmente insegura. Diante disso, o protagonista a assegura de que não deve se preocupar com essas coisas, pois ela é a única pessoa que ele quer. Na manhã seguinte, observamos que a habilidade de Ayatsu melhorou consideravelmente, até o ponto de poder acompanhar o ritmo com Stella. Após seu treino, Ayatsu o convida para comer, algo que Stella aproveita e come sem se conter, algo que o protagonista aponta claramente. No entanto, Ayatsu assegura que está tudo bem e expressa sua surpresa ao ver como, apesar de comer tanto, Stella ainda mantém uma figura esbelta. Neste instante, um grupo de garotos chega ao local e começa a insultar Ayatsu. Diante disso, o protagonista se vê obrigado a intervir e lhes pede que parem, já que sua amiga se sente desconfortável com esta situação. Ao ver a reação do protagonista, um dos garotos finge ser amável com ele e lhe serve uma taça. É atingido por uma garrafa, o que o deixa ferido. Um funcionário que observa a situação se apressa a chamar as autoridades, mas é detido por uma garota loira que leva um guarda-chuva que oculta parte de seu rosto. Por outro lado, Stella já está irritada pela humilhação que o protagonista acaba de sofrer o desafia para lutar. No entanto, o protagonista o detém e diz que não deve se preocupar, pois provavelmente o agressor escorregou. Os outros rapazes zombam dele e comentam que é um homem sem orgulho. Em resposta, o rapaz que o atacou se aproxima dele e cospe diretamente em seu rosto, deixando claro que o que está acontecendo não foi um acidente. Isso enfurece Stella, que está prestes a incinerá-lo completamente. Mas novamente é parada pelo protagonista, que lhe diz que enfrentar um covarde como ele só os degradará como cavaleiros. Nesse momento, vemos que o grupo decide deixá-lo em paz e sai do local. Posteriormente, um garoto chamado Kanata parabeniza o protagonista por evitar a briga com aquele garoto, um dos 8 ases da Academia Donro chamado Kuraldo. Depois, a garota do guarda-chuva chamada Misogi comenta que se as coisas tivessem ficado violentas, eles teriam que intervir. Nesse momento, descobrimos que tanto Kanata quanto Misogi
pertencem ao conselho estudantil da academia do Prota. Em seguida, Kanata se oferece para curar o Prota com sua habilidade. Mais adiante, o Prota pergunta a Ayase quem eram esses sujeitos, e por que claramente estava os incomodando, justo quando está prestes a explicar o que está acontecendo, são interrompidos por uma mensagem da academia, que os informa de que a próxima luta é contra o Prota. Ao ver isso, ela fica em silêncio e sai correndo na direção oposta à da escola. Na manhã seguinte, está a mostra Pupuisan, porque Ayase não se apresentou à prática. Shizuko pergunta se isso não é precisamente o que ela queria, já que parecia muito ciumenta de Ayase. Depois do treinamento, o Prota se reúne com Alice para indagar se sabe algo sobre Ayase. Esse lhe comenta que Ayase não tem possibilidade de ganhar, portanto deve estar tramando algo. Ao ouvir isso, o protagonista mostra a Alice a mensagem que Ayase lhe enviou, onde o cita no prédio 11 na madrugada. Assim se surpreende mais uma vez ao ver que Alice está sempre um passo à frente das coisas. Finalmente, Alice adverte o protagonista de que deve estar preparado para terminar sua amizade com Ayase, se claramente ele o trair. Em uma mudança de cena, vemos o protagonista se encontrar com Ayase no terraço do edifício. Ela confessa que ouviu sobre a promessa que fez com a princesa, onde ambos juraram se enfrentar no final das 7 estrelas. Portanto, pergunta o que aconteceria se antes de chegar à final, ele enfrentasse um rival muito mais forte. O protagonista, sem hesitar, responde que lutaria justamente com tudo o que tem para não ter remorsos no futuro. No entanto, ela responde que a justiça nem sempre dá resultados. De repente, lá ela ativa sua habilidade e se lança do topo do prédio em frente ao protagonista. Sem pensar duas vezes, o protagonista se lança atrás dela em uma tentativa de salvá-la. No meio da queda, para poder aterrissar de maneira segura, ela é obrigada a usar sua habilidade especial de Itoshura. Esta poderosa habilidade acaba abrindo um enorme buraco no edifício, deixando uma marca visível de sua ação desesperada. Uma vez em terra firme, Ayase se aproxima dele. Nesse instante, o protagonista percebe a verdadeira intenção por trás da ação audaciosa de Ayase. Todo esse tempo, o plano dela tinha sido provocar que ele usasse sua habilidade definitiva, claramente se referindo a Itoshura antes de seu treinamento. Dessa forma, ele não poderia usá-la na luta contra ela, colocando-o em uma desvantagem bastante significativa. Então ele quer saber o motivo pelo qual ela deixou para trás seu orgulho como cavaleira, e está tão desesperada para ganhar essa batalha. Ela responde que não lhe importa o que ele diga, que deve ganhar de qualquer jeito, deixando o protagonista quase inconsciente por ter usado sua habilidade. Mais adiante, vemos que Stella está falando dormindo, e parece estar sonhando com o protagonista que aparentemente a tem em uma posição bastante embaraçosa. Em seguida, Stella é acordada pelo protagonista que caiu inconsciente sobre o seu peito, mas devido ao sonho que claramente está tendo, pensou que se tratava de outra coisa. Depois de chamá-lo várias vezes, percebe que algo está muito errado com o protagonista. Na manhã seguinte, o protagonista acorda bastante alarmado na enfermaria, preocupado por não ter perdido seu encontro. No entanto, Stella o tranquiliza dizendo que ainda tem 3 horas antes do enfrentamento. Nesse momento, a diretora chega ao quarto do protagonista. Ela está investigando o que aconteceu com o edifício 11 e supõe que tem algo a ver com ele. Imediatamente, o protagonista comenta que aceitará qualquer punição pelo que fez, mas que não revelará com quem mais esteve. No entanto, gostaria de saber sobre uma colega de classe chamada Yatsuhii. Após isso, a diretora informa que o pai de Yatsuhii, conhecido como o Último Samurai, foi ferido em uma batalha contra Kurashiki. Nesta batalha, o vencedor receberia todos os bens do outro. Após esta luta, o pai de Yatsuhii esteve inconsciente durante 2 anos. Por isso, Yatsuhii não só perdeu sua casa, como também seu pai nesse encontro. Em uma mudança de cena, vemos Yatsuhii junto ao seu pai lembrando o passado e de como foi humilhada por Kurashiki, em diversas ocasiões, literalmente no passado e atualmente. Devido a isso, anseia chegar à final das 7 estrelas e enfrentar-se contra ele para finalmente obter sua vingança. Por outro lado, o protagonista está chocado com a história que a diretora lhe revelou. Lá, ela perdeu tudo o que possuía, o que a levou, literalmente, ao fundo do poço. Alice, ao observar como as coisas aconteceram, comenta que devem ter cuidado porque uma vez que estão encurralados, são capazes de fazer qualquer coisa. Após isso, o protagonista pede a Stella que o acompanhe a um lugar antes da luta, já que tem algumas coisas que precisa resolver. Mais adiante, vemos que a professora Yuri é a encarregada de supervisionar o combate do protagonista. Ela está disposta a dar o melhor de si para animar a batalha, e para isso trouxe vários livros de sangue para se manter consciente até o final.
Nesse momento, vemos que Ayase entra na arena. Ao ver a chegada do protagonista, ela se surpreende já que colocou que ele ainda estaria inconsciente por ter usado seu poder. Por essa razão, todos estão expectantes por descobrir qual é a habilidade de Ayase. Das 6 lutas que ganhou, ela só usou sua técnica com a espada para sair vitoriosa, portanto a possibilidade do Prota poderia variar dependendo dos poderes que ela tenha. Assim que a batalha começa, o Prota tenta atacar Ayase, mas é cortado de maneira misteriosa sem poder se aproximar a ela. Por outro lado, recua para avaliar a situação, e enquanto está em guarda, é cortado novamente. Isso leva à conclusão sobre a habilidade de Ayase, que consiste em criar portais que cortam quando ela os ativa. Mas para isso, ela precisa tê-los colocado antecipadamente no campo de batalha. Em seguida, ela se enfrenta em um combate corpo a corpo, e o protagonista é cortado novamente por Ayase, que o empurra em direção a uma armadilha. Ao presenciar isso, Alice comenta às garotas que Ayase está trapaceando e que se isso vier à tona, o combate será desclassificado. Nesse momento, mostra-nos que o lugar para o qual Stella acompanhou o protagonista foi ver Yuri. Aí vemos que o Prota supôs de antemão que Ayase faria trapaça, mas pediu à professora que fechasse os olhos para esse ato porque ele tem um plano. É por isso que, apesar de ser tão evidente o truque de Ayase, a professora ainda não parou a batalha, mesmo sabendo que ela está fazendo trapaça. Posteriormente, observamos que o objetivo do Prota é recuperar o orgulho de Ayase. Portanto, começa a demonstrar-lhe que sempre soube sobre sua técnica e que pode esquivá-la com muita facilidade. Isso faz com que Aya entre em pânico e drene todo o poder que lhe resta em um último ataque. No entanto, o protagonista é capaz de ver através de suas intenções, e termina dando-lhe um golpe que a deixa fora de combate, mas que claramente não a machuca como mostra de que ainda quer continuar sendo seu amigo. Finalmente, o protagonista lhe diz que o deixe recuperar o que ela perdeu, ao que ela se surpreende pois se comporta como claramente a pior pessoa do mundo. Então ele estende a mão e comenta que os amigos não precisam de um motivo para se ajudarem mutuamente. Uma mão dela acaba aceitando entre lágrimas, já que ela tinha sido bastante rude com ele. Em uma mudança de cena, descobrimos que Urashiki não é um estudante comum. Ele está no 3º ano da Academia Donho e tem uma peculiar obsessão, pois se mete com outras academias. Destrói escolas de artes marciais por toda a cidade. Além disso, destacou-se como finalista no prestigiado Torneio das 7 Estrelas, e é temido como o assassino de espadachins. Após esses eventos, é revelado ao protagonista um dado surpreendente, pois quando Kuraishi enfrentou seu pai, não utilizou sua habilidade especial. A seguir, vemos ele chegar à casa de antes que era propriedade de Ayatsuji. Seu objetivo é desafiar Kuraishi a um duelo, cujo prêmio será a recuperação do dojo da família de Ayase, sem se perder. É notável que a espada de Kuraishi tem uma aparência semelhante à coluna vertebral, e possui a capacidade de se mover em todos os ângulos. Essa habilidade permite que Kuraishi ataque o protagonista à distância. Por isso, Kiki tem que se esforçar para se aproximar dele. Depois de um tempo de combate, Kuraishi lança um ataque surpresa ao protagonista, que consegue esquivá-lo com dificuldade. Nesse instante, o protagonista percebe que a verdadeira habilidade de Kuraishi são seus reflexos, enquanto que a média de uma pessoa é de aproximadamente 3 milissegundos. No entanto, a capacidade de Kuraishi está em outro nível, com um tempo de reação aos ataques de apenas meio milissegundo. Então a realidade é que ele está acima de quase todo o mundo. Portanto, antes que o protagonista possa realizar um único movimento, Kuraishi já fez 2 ou 3. Essa velocidade lhe permite desviar de ataques que normalmente seriam impossíveis de evitar. Além disso, ele pode corrigir a direção de sua espada para um ângulo totalmente diferente em um instante. No entanto, Kurashiki lhe diz que saber tudo isso claramente não tem valor algum. Seus reflexos são uma habilidade inata, então não importa quanto treine seu corpo ou quanto Tachikaide jamais poderá vencê-lo. Por isso, Kuroshiki está decidido a demonstrar que isso é apenas o começo. Em seguida, retomam a luta e observamos que Kuroshiki aumentou toda a sua velocidade, dando a impressão de que está usando 2 espadas ao mesmo tempo. Ao ver que o protagonista ainda é capaz de bloqueá-lo, ele começa a acelerar seus ataques, dando a impressão para os outros de que está usando 4 espadas. Devido a isso, o protagonista não consegue esquivar todos os ataques e acaba ferido várias vezes. Ala se preocupa ao ver como o protagonista está sendo machucado e tenta parar a luta. No entanto, Stella a detém e garante que, longe de querer desistir, o protagonista está empolgado com a luta. Continua a batalha. Então Stella pergunta se realmente seu pai estava mortificado quando enfrentou Kurati.
Esta pergunta incomoda muito a Ayase, que responde que se não fosse por Kurashi, ela e seu pai continuariam sendo felizes. Nisso, Stella comenta que isso é o que ela acredita, mas pode não ser verdade. Seu pai era conhecido como um poderoso espadachim que ganhou o apelido de Último Samurai. Portanto, Stella imagina que, sendo uma pessoa assim, certamente passa seus dias abatida vendo como se enferruja. No entanto, quando não há outra opção a não ser enferrujar até que a morte chegue, encontrar alguém que queira desafiar talvez tenha sido um presente para seu pai. De repente, Yaa se lembra da alegria de seu pai naquele dia que enfrentou Kurashi. Por isso lamenta profundamente não ter conseguido compreender a mente e a alma de um homem de luta. Nesse instante são interrompidos pela intensa luta contra Kurashiki e o protagonista. Ali Stella percebe a fraqueza de Kurashi, então sua velocidade faz com que sua resistência seja menor. Essa é uma fraqueza que o protagonista percebe e decide explorar, utilizando seu ataque final. Trata-se de uma técnica secreta do Último Samurai, que o protagonista deduziu enquanto treinava com Ayase. Ao ver isso, Kurashiki lança seu ataque fatal, pensando que o protagonista não poderá esquivá-lo. No entanto, em vez de evitá-lo, o protagonista o atravessa com sua técnica, e acaba ferindo Kurashiki, que com uma expressão de satisfação, confessa ao protagonista que, afinal, valeu a pena ter esperado 2 anos neste lugar. Com um olhar desafiador, diz ao protagonista que o espera nas finais do torneio das 7 estrelas. Pouco antes de Kurashiki se afastar do lugar, surge uma conversa entre ele e o protagonista sobre o futuro do dojo. Então Kurashiki, com uma atitude despreocupada, assegura que o protagonista que tem a liberdade para fazer o que quiser com o dojo, já que afinal ele acabou sendo o vencedor. Finalmente Ayase se aproxima do protagonista e mais uma vez pede desculpas por todos os problemas causados. Nisso, ela confessa que não se sente suficientemente preparada para continuar como sucessora da academia do pai. Diante disso, o protagonista revela que o último ataque foi possível graças a ela, já que seguiu tão fervorosamente os ensinamentos de seu pai que ele pôde aprender com ela enquanto lutavam. Sem mais a acrescentar, Ayase aceita a opinião do protagonista e decide retomar o caminho de seu pai. Mais tarde, Stella e o protagonista se encontram conversando sobre o que aconteceu, e são informados de que o pai de lá acordou. Por outro lado, vemos que em um intervalo, Alá se confessa diante da diretora que trapaceou em seu confronto com o protagonista, por isso foi desqualificada do torneio. Em uma mudança de cena, vemos que o protagonista e Stella estão entre os primeiros finalistas dos alunos do primeiro ano. Por essa razão, a diretora os convida para o centro de treinamento da academia como recompensa. Mais tarde eles se dirigem a este lugar, e Stella está muito emocionada, já que desde que começaram a sair não tinham tido um tempo a sós. No caminho para a fazenda, Stella reclama de estar com muito frio. Por isso, o protagonista empresta sua jaqueta para que ela possa se aquecer. De repente, no topo da colina, o protagonista alerta Stella de que os membros do conselho estudantil estão esperando por eles, mas que automaticamente ficam em alerta. Mais adiante vemos que Stella está jogando badminton contra Renren. No entanto, do ponto de vista do protagonista, parece outro tipo de jogo, já que estão praticamente usando seus poderes. Então os membros do conselho dizem que, seja o que for que estão jogando, eles ficam felizes porque Stella está competindo com Renren, o que lhes tira um peso bastante grande de cima. É muito cansativo jogar com ela, já que uma vez que começa não quer parar. No entanto, Misoji esclarece que não vieram a este lugar para jogar, e sim para fazer limpeza, porque dentro de um mês, os alunos que representarão a escola treinarão nesta fazenda, e é dever do conselho estudantil manter o lugar limpo. Mas devido ao fato de que não tinham mãos suficientes, pediram à diretora que conseguisse ajuda. Em seguida, Kanata comenta ao protagonista que está agradecido por terem claramente enviado eles, já que a presidente Tonka queria encontrá-lo há muito tempo. No entanto, esse dia está sendo preguiçoso, por isso não está com eles. Depois de terminar suas tarefas, Stella menciona que gostaria de ir ao topo da montanha para ver a cascata. No caminho, o protagonista percebe que Stella está sem energia. Por isso, intui que se deve ao almoço, em que só comeu 2 tigelas de comida, quando normalmente ela come 7, como uma boa gordinha. Este comentário envergonha Stella, que esclarece que foi assim porque naquele dia não fez exercícios e não tem muito apetite. Além disso, é a primeira vez que tem um encontro só os dois, portanto claramente não quer estragá-lo. Posteriormente, vemos que a saúde de Stella piora, e ela está preocupada com a possibilidade de estar grávida, devido ao beijo que compartilhou com o protagonista. Nesse momento, Ikki explica que uma gravidez não acontece dessa forma,
e o mais provável é que esteja resfriada. Aí Estela percebe que nunca antes tinha estado doente, e se sente demasiadamente fraca para continuar. De repente começa a chover e eles são obrigados a buscar refúgio em uma cabana abandonada. No entanto, suas roupas ficaram encharcadas devido à chuva, e o protagonista propõe a Estela que as tire para evitar que sua temperatura corporal. Estela fica surpresa com essa sugestão, mas o protagonista garante que fará o mesmo para que ela não se sinta incomodada. Finalmente, ela aceita, já que não é a primeira vez que ele a vê de roupa íntima. No entanto, sente-se tão fraca que não pode se despir sozinha. Ao perceber isso, o protagonista decide ajudá-la o mais rápido possível. Uma vez que termina, Estela percebe que o protagonista passou por um momento muito difícil enquanto a ajudava a se despir. Então ela vê um volume em sua virilha que o deixa evidente. Então aqui podemos dizer que o protagonista literalmente ficou com o cachorro quente de pé. Ela comenta que não é necessário que ele se sinta incômodo por esta situação, já que não a incomoda porque é ele. Pelo contrário, ela fica feliz que ele esteja interessado nela dessa forma. Então Estela reúne sua coragem e pergunta ao protagonista se ele gostaria de dormir com ela. Apesar disso, o protagonista explica que valoriza muito a relação deles e deseja se apresentar com dignidade. Quando conhecer seus pais, portanto decide recusar o convite. Neste momento, Ikki recebe uma ligação do conselho estudantil e informa que estão na cabana. De repente, notamos alguém escondido entre os arbustos vigiando. Em uma mudança de cena, vemos que Chizuku recebe uma mensagem da sua mãe pedindo que volte para casa. No entanto, sente-se desanimada com a ideia de encontrar a sua família. Assim que chega em casa, se tranca em seu quarto buscando um momento de solidão. Mas esse breve alívio é interrompido quando seu pai a convoca e a parabeniza por ser a primeira nos torneios de sua turma. Este comentário enfurece muito Chizuku, já que seu pai parece ignorar a existência de seu irmão e menciona que ele está se superando e que é um dos favoritos do torneio. Por outro lado, observamos Estela que ficou profundamente adormecida. De repente, o protagonista percebe um forte tremor e sai para investigar o que o está causando. Nisso, descobre que atrás da cabana há um enorme golem prestes a destruir o refúgio onde Estela descansa. Portanto, ele se vê forçado a usar seu poder mágico para salvar Estela, e se concentra em destruir o golem. No entanto, no lugar onde deixou Estela, aproximou-se um exército de golems que está prestes a destruir o refúgio. Felizmente, é resgatada por Renren e, em seguida, vemos que todos os membros do conselho estudantil estão ali para ajudá-los. Rapidamente, eles se veem encurralados, pois os monstros de pedra não cessarão até capturarem o Blazer que os controla. Nesse instante, a presidente do conselho estudantil chega ao local. Em seguida, utiliza seu poder mágico de raio para eliminar todos os golems de uma só vez, rompendo a conexão que o inimigo tinha com eles. Nesse momento, nos damos conta de que a presidenta se classificou entre as 4 melhores no torneio das 7 estrelas, além de ser reconhecida como a mais forte da academia. Por outro lado, vemos que Shizuku recebeu a mensagem para a sua próxima luta, de fazer contra a presidente do conselho estudantil. Em uma mudança de cena, nos mostram uma lembrança de Chizuku. Desde pequena demonstrou ter um grande poder. Diante disso, os adultos e a família Kurogane, é por isso que sempre desprezou os humanos e também o fato de ser um deles. Um dia o protagonista deteve sua tirania e lhe ensinou que o que fazia estava muito errado. Devido a que ele é a pessoa mais fraca da família, foi atingido por essa falta de respeito com sua irmã. No entanto, desde esse dia ela decidiu segui-lo, mas até agora não sabia nada sobre a realidade tão cruel que seu irmão tem vivido nas mãos de sua família. Na manhã seguinte, vemos que as autoridades declararam que o golem que surgiu no acampamento do colégio é um sobrevivente da tribo dos gigantes. Em resposta a isso, Alice consulta aos garotos se já tem alguma ideia de quem poderia ter enviado este golem, ao que o protagonista informa que os membros do conselho estudantil estão investigando o assunto. Justo então, Alice pergunta se ele teve a oportunidade de conhecer a presidente do conselho estudantil. No entanto, o protagonista responde que não teve a oportunidade de falar com ela. Além disso, expressa sua preocupação com o fato de que uma oponente de raio seja a rival de sua irmã. Chizuku tem a tendência de se esforçar em excesso. Em seguida, Alice esclarece que a água de Chizuku tem uma pureza tão alta que não conduz eletricidade. Portanto, existe a possibilidade de que Chizuku possa vencer a presidente muito facilmente. Finalmente chega a esperada hora da luta entre a presidenta Tonka e Chizuku. Imediatamente, a irmã do prota cria uma armadilha de gelo. No entanto, notamos que Tonka é incrivelmente veloz e consegue ferir Chizuku.
Esta ação deixa todos no público impressionados. De repente percebem que era um clone de água dela mesma e então vemos que Chizuku aparece no lado oposto do ataque. No entanto, a espada de Tonka fere o braço dela e ela rapidamente o cura com magia de água. Em seguida, Tonka reduz a distância entre as duas e começa a atacar repentinamente. Mas Chizuku é veloz e troca de corpo com os clones, embora acabe recebendo cortes cada vez que faz isso. Ela está decidida a ganhar esta luta e chegar até as finais junto com seu irmão. Consequentemente, cura suas feridas com magia de água e começa a lançar ataques de longa distância que a presidenta acaba esquivando. Ao observar isso, Chizuku utiliza sua espada de água e tenta enganar Tonka com seus clones de água. No obstante, Tonka consegue determinar sua localização real e termina a luta com um único golpe, usando sua técnica de trovão. Posteriormente, Alice, Stella e o protagonista visitam Chizuku na enfermaria, embora ela lhes peça que se retirem e Alice decida ficar, ao contrário do protagonista que aceita o pedido da irmã e sai do local. Diante disso, Chizuku insiste que Alice também vá embora. No entanto, ele a abraça e comenta que seu irmão assistiu à luta até o último momento. E então ele diz que sabe que ela deu tudo de si até o final, por isso não deve se sentir envergonhada por sua derrota. Depois disso, vemos um senhor misterioso com um chapéu que recebe uma ligação com a notícia de que Chizuku perdeu o torneio. Além disso, parece ser o responsável pelo ataque dos golems e está tramando algo contra o protagonista. Em uma nova cena, vemos que Tom Castella e o protagonista avançaram até as semifinais. Posteriormente, a diretora convoca o protagonista e pergunta se ele tem conhecimento sobre o funcionamento da Federação de Cavaleiros Mágicos. Em seguida, ela mostra a fotografia de um senhor chamado Akasa e percebemos que é o mesmo indivíduo responsável pelo incidente dos golems. Então ele revela que esse senhor é membro dos ramos da família Kurogane e trabalha claramente para o pai dele. Nisso, a diretora informa que agora a casa supervisiona o Comitê de Ética do Japão e que tem estado dormindo escondido ao redor da academia. Em consequência desses problemas, a diretora se comunicou pessoalmente com o pai do protagonista, sem imaginar que ele recorreria a táticas tão desleais. Em seguida, o protagonista expressa sua suspeita de que Akasa está agindo por conta própria, já que este senhor sempre o detestou por ser o membro da família principal. Como consequência, ele assegura que está causando problemas na escola. Optará por se retirar para evitar mais inconvenientes. Ao ouvir isso, a diretora o lembra de que seu dever como educadora é proteger todos os seus alunos, incluindo ele. Posteriormente, o protagonista e Stella são convocados pelo conselho estudantil. Ao chegarem à porta do escritório, encontram Tonka, que corre de um lado para o outro realizando as tarefas do conselho, enquanto os outros membros perdem tempo jogando. De repente, devido à desordem gerada pelos seus colegas, tropeça e cai no chão. Ao se dar conta de que os meninos já chegaram, levanta-se como se nada tivesse acontecido e os recebe. No entanto, Stella indica que a sua saia subiu e suas calcinhas estão visíveis. Ao comportamento, Stella fica surpresa, já que não esperava que a presidenta do conselho, que chegou à semifinal, tivesse essa personalidade. Em seguida, Stella e o protagonista e os meninos do conselho se dirigem a uma casa de bem-estar social porque as crianças mostram grande carinho por Tonka. Nesse instante, o vice-presidente do conselho explica que tanto ele quanto Tonka vêm de um lugar similar, por isso sempre tem tempo para vir visitá-los. Além disso, os convidaram para ajudar as crianças, e dado que Stella é muito famosa por ser uma princesa, queriam impressioná-los. Posteriormente, organizam-se em grupos para atender as crianças, enquanto o protagonista se encarrega de preparar a comida na companhia de Tonka. Nesse instante, ela decide revelar a ele a origem de sua força, já que intui que o protagonista descobriu desde que presenciou seu combate com Chizu. Depois ela explica que os humanos são como computadores vivos e que todas as ações são controladas por sinais. Como ela é uma usuária de relâmpagos, pode receber as correntes elétricas, o que lhe permite ver as ações que as pessoas realizam. Portanto, não é possível enganá-la, já que ela pode ler a verdadeira mente de seu oponente. Como resultado, o protagonista conclui que, graças à sua habilidade, foi capaz de detectar as armadilhas e os ataques repentinos de sua irmã. Após a conversa, Tonka informa ao vice-presidente e ao protagonista que cuidará do restante da comida, então ele pode descansar. Em seguida, o protagonista se vê incapaz de desviar o olhar de Tonka. Portanto, o vice-presidente se anima a contar-lhe que no lugar de onde vem, muitas crianças passaram por situações complicadas e uma delas era especialmente violenta, mas graças a ela ter decidido não desistir dele.
pouco a pouco começou a viver como ser humano novamente. Ela costumava dizer-lhe que antes de chegar ao orfanato, seus pais lhe deram muito amor e carinho. Mesmo depois de terem partido, essas lembranças continuam a sustentá-la. Por isso ela deseja fazer todas as crianças felizes e proporcionar-lhes lembranças que estimem no futuro. E por esta razão, o vice-presidente admira profundamente a Tonka, já que ela se tornou a fortaleza e esperança das crianças, demonstrando que apesar de nascer sem privilégios, se pode chegar longe com esforço e perseverança. Mais tarde, observamos o Prota e Stella no ônibus a caminho da academia. Enquanto isso, o Prota reflete sobre como a habilidade de Tonka não é para seu benefício pessoal, para infundir força nos outros. Isso leva a questionar o que o motiva a lutar. Ao chegar à escola, Alice e Chizuku o recebem com a notícia de que uma foto do Prota foi vazada, e Stella nos jornais. Além disso, acusam Ikki de indecência pública e de ter causado problemas na Federação de Cavaleiros. Essa notícia provoca a ira de Stella, que acaba incinerando o jornal que tem nas mãos. Nesse instante, a casa chega ao local onde os garotos estão e pede ao Prota que o acompanhe, já que se decidiu que haverá uma audiência contra o Prota devido a este escândalo que não pode ser. No entanto, descobrimos que tudo isso é uma estratégia de Akaza para torturar o Prota e mantê-lo confinado. Como resultado, os combates de Ikki são realizados no lugar onde ele está prisioneiro e se difundem notícias falsas que afirmam que ele mal é capaz de derrotar seus oponentes. Além disso, é proibido que ele se comunique com a pessoa de fora que vem visitá-lo. Enquanto isso, os confrontos na academia continuam ocorrendo sem nenhum contrato. Mas os estudantes não param de falar mal de Ikki, a princesa. Essa situação leva Stella a considerar a possibilidade de terminar com o Prota, já que acredita que todos esses problemas estão ocorrendo por causa dela. Este comentário incomoda muito Shizuku, que acaba atingindo Stella com um ataque de água, já que seu irmão está passando por esta situação para poder estar com Stella, enquanto que ela está contemplando a ideia de traí-lo dessa forma. Em uma mudança de cena, observamos o protagonista sendo concedido a oportunidade de se reunir com seu pai. Lá, ele pergunta se uma vez que ganhar o torneio das 7 estrelas, poderá ser reconhecido por ele. Então seu pai esclarece que ele não é rejeitado por ser fraco, senão porque seria uma perda de tempo para a família Kurogane treinar alguém que, sendo medíocre, acredita que pode alcançar algo. Portanto, deveria continuar agindo como se não existisse. Porque se as pessoas que não têm habilidades começarem a acreditar que podem se tornar mais fortes, colocariam em risco a hierarquia da nação. Pois percebeu que seu pai não o odiava, mas que desde o início ele era invisível para ele. Isso faz com que Ikki chore de impotência, já que durante todo esse tempo se esforçou para se tornar mais forte, para provar o contrário ao seu pai. Mas a relação entre ambos sempre esteve quebrada desde o início. Finalmente decide que a última luta do protagonista será contra a Tonka. Nesse momento, Akaza propõe que, se ele ganhar este encontro, poderá demonstrar seu valor como cavaleiro diante de todo o público. Nesse caso, o Conselho de Ética vai ignorar todo o incidente. No entanto, se não conseguir ganhar, deve prometer abandonar a ideia de se tornar um cavaleiro de uma vez por todas. Em uma mudança de cena, vemos que a vontade do protagonista está destruída devido à conversa que teve com seu pai, pois qualquer um de nós se sentiria igual ao protagonista neste momento. Pois o que o impulsava a ser mais forte era uma meta sem fundamentos que nunca alcançará. Portanto, agora não tem um objetivo claro para seguir adiante. Posteriormente, vemos que a presidente chama Shizuku para que convença seu irmão a abandonar a luta, já que ela é obrigada a participar por ordens da organização de cavaleiros, e sabe que ele não está no seu melhor momento nem na melhor condição. Mais adiante, observamos que a presidente do conselho está conversando com Uta, quem expressa que, independentemente do resultado da batalha com o protagonista, não poderá se sentir orgulhosa desse confronto. Isso se deve ao fato de que ela está ciente de que este combate foi organizado por adultos com intenções maliciosas contra Ikki. Na manhã seguinte, observamos que a caça permitiu a última batalha do protagonista, em troca de transmiti-la ao vivo a nível nacional. Além disso, deixou Ikki por conta própria, o que causou um atraso. Posteriormente, o protagonista dirige-se ao local do encontro, mas é notável sua fraqueza e aparência desgastada. Ele começa a se criticar por ter escolhido este caminho de sofrimento e solidão. Neste momento, ele se lembra das palavras de seu avô que uma vez o animaram, mas que agora só lhe causam dor. De repente, suas alucinações são interrompidas por Shizuka, que o estava esperando no caminho da academia. Em seguida, este mostra que todos os seus amigos estão lá com ele, esperando que ganhe a referida luta, apesar da condição em que se encontra.
Logo após, chega Stella para anunciar que ele ganhou sua vaga no torneio das 7 estrelas, como havia prometido fazer. Ao vê-la, lembra que sua meta é enfrentá-la no referido torneio, como já havia prometido. Aí notamos que os olhos do protagonista começam a se encher de brilho, e ele se envergonha de ter tido esses pensamentos tão fracos. Depois disso, ele se dirige ao campo de batalha, onde Tonka o espera, disposta a lutar com todo o seu poder contra ele. Então, o protagonista decide usar seu ataque definitivo contra ela desde o início, pois sabe que uma estratégia enganosa não funcionará. Finalmente, Tonka termina com sua espada destruída e cai inconsciente após receber o golpe de Ikki. Ao ver tudo isso, Akaza se recusa a acreditar que isso está acontecendo e decide descer ao campo de batalha para acabar com o protagonista com suas próprias mãos, pois não vai permitir que um cavaleiro fracassado como ele desonre o prestígio da família Kurogane. A seguir, vemos que Stella se apressa ao campo de batalha e afasta a caça com um golpe como se não fosse nada. No entanto, o protagonista mal consegue se manter em pé por ter utilizado seu golpe definitivo. Como estava esperando a princesa para propor a ela ser sua família daqui em diante, o que Stella termina aceitando alegremente. Em uma mudança de cena, vemos que o pai do protagonista observa a luta quando é interrompido pelo pai da princesa Stella. Aí, este lhe adverte de que seria de mau gosto que seus filhos se envolvessem nos assuntos dos adultos, dando a entender que estavam planejando algo. Mais tarde, ficamos sabendo que a proposta do protagonista foi anulada imediatamente quando o rei de Vermilion recusou seu compromisso, além do fato de que Asaka foi expulsa do comitê de ética. Posteriormente, realiza-se uma cerimônia de premiação para os vencedores da academia que representarão a escola no torneio das 7 estrelas, e podemos ver que, ao contrário dos anos anteriores, há muitos vencedores que são de nível D, o que demonstra, de certa forma, que a maneira como classificam os cavaleiros é errônea e não representa o potencial de cada indivíduo. Em seguida, nos revelam que o protagonista será o líder desse grupo de vencedores, que é premiado pela presidente do conselho estudantil. Ela comenta que está orgulhosa de ter podido lutar contra ele. Ao ouvir isso, o protagonista diz que tudo foi possível porque ele superou os limites no último momento, e pensa nela como uma grande oponente que o superará no futuro. Então Tonka diz que ganhar significaria tomar as esperanças daqueles que perderam. Por isso deve estar orgulhoso de sua posição e de levar na academia a vitória, e que não importa se seu pai o quer ou não, sua verdadeira família esteve com ele desde o início dessa história. E assim termina o anime. E se você chegou até esta parte do vídeo, não se esqueça de comentar a palavra secreta que será magia. E não se esqueça de deixar seu like e quebrar o botão de se inscrever e ativar o sininho, que é extremamente importante. Bem pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte, se inscreva no canal e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.